Tá vendo essa frase? Eu usei essa frase semana passada, eu estava nas 2 últimas semanas, eu fui lá para 5 de julho, para a Academia da Fé, foi um tempo precioso, muito precioso, estar lá com os irmãos da academia, que carinho. E a gente falou aqui algumas vezes sobre isso. É impossível não haver transformação quando nos expomos à palavra do Senhor, à palavra de Deus. Se a gente se expõe à palavra de Deus, vou te dizer, é impossível, não há possibilidade, não há a menor possibilidade de não haver transformação. Quem se expõe à palavra de Deus é transformado por ela. Quem abre o coração para a palavra de Deus é transformado por ela. Não há possibilidade de não haver transformação se eu e você nos expomos, se a gente se expuser à palavra de Deus. A palavra de Deus transforma. Por quê? Porque a palavra de Deus não é uma palavra qualquer, é o próprio Deus. A gente acabou de ler ali o versículo lá que está em 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. De onde saiu essa frase que eu acabei de colocar anterior, que é impossível não ser transformado quando a gente se expõe à palavra de Deus? De uma situação que eu e Ludmila vivemos, em que uma pessoa, em torno de 5 meses atrás, ela esteve na igreja e ela ouviu a palavra, ouviu uma vez só, mas depois de 5 meses não havia mudança na vida dela em relação a tudo, na verdade. E a gente teve contato novamente com ela e a Lud falou, estou inconformada com essa situação. Eu falei, pô, como assim inconformada? Assim, inconformada, eu sei quem é meu pai, eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem anda comigo. E duvido que se alguém anda com ele, duvido que essa pessoa não tenha a vida transformada, duvido. E eu queria colocar isso aqui para a gente, nessa noite, para a gente pensar, entre outras coisas que a gente vai falar. Você está vendo o que tem na sua mão aí? Você está com a Bíblia? O quanto eu e você temos depositado toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, o quanto a gente tem colocado de crédito nisso que está aqui na minha mão, nessa palavra, que eu ouso dizer, até corrigir, não é nisso, é em quem está aqui comigo. Isso aqui é o próprio Deus, querido. O quanto eu tenho crido e depositado toda a minha expectativa e a minha fé naquilo que está escrito lá, e está escrito, e se está escrito não importa as circunstâncias, não importa o que apareça, o que esteja na minha frente, não importa o que está escrito. O quanto isso aqui faz sentido para mim, ainda que eu não entenda, mas sentido no aspecto de, assim, é isso que vale. O quanto eu tenho depositado a minha expectativa, e aí eu olho ao meu redor, as coisas não estão ainda de acordo, mas olha só, eu alinho a minha confissão ao que está escrito aqui, e essa verdade muda a minha realidade. O quanto eu tenho depositado, porque no final das contas é isso que vale. Ou a gente vive por essa palavra, ou a gente simplesmente não vive. E é impossível, vou voltar à frase, é impossível não haver uma transformação se eu me exponho à palavra. É impossível. E a gente falou com essa pessoa, olha só, o cuidado de Deus com você, uma vez só que você se expôs à palavra, uma vez só, e hoje nós estamos conversando, Deus mandou a gente aqui para te socorrer. 5 meses depois a gente não te conhece, a gente mora muito, mas muito longe de você, mas uma vez só, imagina se você tivesse ficado exposta a essa palavra durante mais tempo. Você teria conhecido Jesus Cristo, você teria não só conhecido, mas experimentado a presença dEle. E é impossível alguém que experimenta a presença de Deus não ser transformado. Tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa errada. É impossível você receber o próprio Deus em você como Espírito, o Espírito Santo, e não haver transformação. Eu não estou me expondo à palavra, então, tem alguma coisa esquisita, porque eu ouso dizer, é impossível não ter transformação quando a gente se expõe à palavra, porque a palavra é o próprio Deus, é o próprio Deus. Ou a gente crê nisso, para onde é que a gente vai? Só Tu, Senhor, tem as palavras de vida. Para onde que eu vou? Que opção alguém me dá? É o que eu tenho, e é tudo que eu tenho, e é tudo que eu preciso. Então, a Bíblia está dizendo, olha, toda a Escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse, alguém uma vez me perguntou assim, Wellington, você acredita mesmo na Bíblia? Você é um colega do trabalho, muitos anos atrás. Eu falei, acredito. Ah, mas tudo? De Gênesis a Apocalipse?
fazendo até uma carinha torta assim. Eu falei, sim, de Gênesis, mas tem coisa ali. Eu falei, cara, se você não crê, o problema é teu. Eu creio. Eu creio. E experimento essa palavra. Porque a palavra de Deus, e Deus é uma pessoa. E a pessoa de Deus é para ter um relacionamento. É para a gente conversar, é para a gente bater papo, é para a gente ouvir, para a gente falar. Então, a partir do momento que eu faço isso, há alguma transformação, há transformação na minha vida. Ninguém quer o meu bem mais do que o próprio Deus, e o seu também, amém? Ninguém te ama mais do que Ele. Ninguém tem maior prazer em te ouvir do que Ele, amém? Então, toda a Escritura é válida, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para tudo na tua vida, qualquer coisa. Se a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, Ele não deixa a gente sozinho, Ele não deixa a gente sozinho, tudo. Agora, eu quero ver a manifestação de Deus na minha vida, Wellington. Eu quero ver as coisas acontecerem, eu quero experimentar isso. A Bíblia fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, e aí o que acontece? A manifestação. A gente quer ver a manifestação de Jesus Cristo, quer ver a manifestação do Espírito Santo na minha vida, eu tenho que me expor à palavra. Não dá para eu ter a manifestação do Espírito Santo, a manifestação de Deus na minha vida, sem exposição à palavra, e exposição em todos os aspectos. É eu parar e gastar tempo para ouvir o que Deus está falando, ou seja, ler essa palavra. É eu gastar tempo para, depois de ler, ficar parado e perceber o que Deus está dizendo para mim depois de lida a palavra dele. Porque a gente quer muito falar, mas não quer parar para ouvir. E o que Deus está dizendo para mim hoje? O que Deus está dizendo para você hoje? Ele já está dizendo que, olha, é impossível não ter transformação na tua vida se você estiver exposta à palavra dele. É impossível, eu digo com toda a convicção. Por quê? Eu tenho certeza, por quê? Porque é o que eu vivo, e porque é o que eu creio, e porque é o que está escrito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Não é isso? Então, a manifestação de Deus acontece quando na minha vida e na sua vida? Quando a gente guarda a sua palavra, ou seja, quando a gente crê na sua palavra. Um dia você que já é filho de Deus, a gente que já creu em Cristo, um dia a gente recebeu essa palavra, foi gerada fé no nosso coração. O que aconteceu? A gente creu. E quando a gente creu, a gente depositou fé nessa palavra, o que aconteceu? Recebemos o quê? Salvação. Tudo na minha vida mudou a partir do momento que eu dei crédito à palavra. Não é assim que Isaías começa? Lá em Isaías 53, ele fala, mas quem deu crédito? Quem ouviu a nossa pregação? Quem prestou atenção e deu crédito à nossa pregação? A gente tem que dar crédito à pregação. A partir do momento que a gente tem aquilo que a gente crê e confessa, querido. Nota isso aí. Você e eu, nós temos aquilo que nós cremos e confessamos. Nós temos aquilo que nós cremos e confessamos. Não é isso? Tudo que recebemos de Deus e como vivemos para Deus, a maneira como a gente vive para Deus, ela exige sempre um exercício de quê? De fé. Não adianta eu ter dúvidas a respeito do que Deus quer para mim. Não adianta eu ter dúvidas a respeito da vontade de Deus para mim. Se eu tenho dúvida a respeito do amor, ou eu vivo por essa palavra, ou eu vou ficar tropeçando, vou viver tropeçando. Eu não vou experimentar na plenitude aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Jesus pagou por um preço altíssimo, que Ele entregou a sua própria vida por mim e por você, para que eu vivesse plenamente, acima das circunstâncias. A gente cantou aqui, Deus é fiel, é maior do que qualquer coisa que você e eu possamos enfrentar. Quanto eu deposito de confiança nessa palavra. O quanto eu tenho depositado do meu ser nessa palavra, para quando vier o gigante para mim na minha frente, eu falo assim, Deus é fiel, Ele é maior do que qualquer gigante que eu possa enfrentar, Ele já me fez mais do que vencedor em Cristo. Eu sou nova criatura, vencedor, herdeiro, herança, eu sou eleito. Quanto eu tenho depositado para poder ficar firme nessa plataforma e não sair do meu lugar? É isso que define o nosso amanhã, é isso que define não só o nosso amanhã aqui na terra, mas o nosso amanhã na eternidade.
Deus está chamando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A gente vai falar mais adiante sobre isso. O quanto eu estou depositando a minha confiança. O pastor tem falado aqui sobre ansiedade, pastor Teixeira, né? Quase não falou sobre ansiedade esse ano, né? Mas o quanto eu tenho deixado as coisas me dominarem e o quanto eu tenho confiado naquele que é a minha rocha. Porque eu digo, ele é a minha rocha, mas quando vem o vento, ele é a minha rocha. Se vem a tempestade, ele é a minha rocha. Se vem um problema, ele é a minha rocha. Se vem uma circunstância adversa, ele é a minha rocha. E não muda, ele não muda. As circunstâncias vão mudar, ele não muda. Mas eu tenho que crer, eu tenho que receber isso aí, sabe como? Por fé. Isso é um exercício de fé. É um exercício que exige de mim e de você todo dia continuar com a mesma confissão de fé. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou mais do que vencedor. Eu sei que eu sou filho. Eu sei que eu sou herdeiro. Eu sei que eu não sou qualquer um. Eu fui escolhido. Olha, é muito bom ser escolhido, não é verdade? Eu lembro do futebol que a gente jogava quando a gente é garoto, a gente joga futebol e tem aquele negócio, quem escolhe o time? Aí 2 meninos vão lá e vão escolher. É muito bom quando você é escolhido, né? Eu quero o Hélito aqui, vai para o meu time. Aí tu fica todo bobo, né? E vai lá, não, eu quero o Cristiano aqui para o meu time. Aí vai todo bobo, eu quero... E a gente fica bobo. Deus nos escolheu, querido. Você vai ler Efésios, a primeira carta de Paulo aos Efésios, no 1º capítulo, que ele nos escolheu nele antes de fazer todas as coisas. Está escrito lá, antes da fundação do mundo, antes de dizer, haja luz, ele escolheu você, te deu um nome, você já estava no plano dele, no projeto dele, antes dele falar, haja luz. Você entende? E se ele pensou em você, eu costumo dizer que o 1º capítulo de Efésios se resume no seguinte, Deus queria companhia, pensou em você e te criou. Eu costumo dizer que é um antidepressivo. A pessoa está mal, não está bem, vai ler a primeira carta aos Efésios, logo no 1º capítulo, que Ele nos amou, Ele nos escolheu no amado, Ele nos elegeu para sermos para o louvor da sua glória. Olha que carinho que Deus tem com a gente. Deus é muito carinhoso. Deus é muito cuidadoso com a gente. Agora, eu tenho que entender isso e crer. Isso tem que estar muito bem assentado no meu coração, muito bem ajustado no meu coração. E é o que Deus está chamando a gente para a partir de hoje, continuar crendo. Fé é justamente a resposta ao que Deus já fez, que Ele já providenciou, que Ele já deu. E a nossa fé está centrada numa pessoa, na pessoa de Cristo. A Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. A gente está aqui à toa. Mas a gente não está aqui à toa justamente porque Ele ressuscitou, amém? Você está aqui porque Ele vive. Quantas vezes você já cantou? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Tem amanhã. Sabe por que existe o dia de amanhã? Porque Ele vive. Sabe por que você é eterno? Porque Ele vive. Sabe por que você é mais que vencedor? Porque Ele vive. Sabe por que você tem um futuro? Porque Ele vive. Sabe por que eu e você podemos dizer assim, eu e minha casa servimos ao Senhor? Não vou falar serviremos, servimos. Eu já estou olhando para o futuro e dizendo, toda a minha casa serve ao Senhor. Porque Ele está vivo, gente. Ele vive, eu não sirvo a algum Deus morto, eu não me relaciono com alguém que está morto, mas com alguém que está vivo e está comigo e com você todos os dias. A única coisa que Ele quer, e aliás Ele falou assim, já está tudo pronto, pela graça Ele já preparou todas as coisas que a gente precisa. Agora eu preciso o quê? Responder. Um dia eu ouvi a palavra dEle, eu ouvi que Ele me amava, eu ouvi que Deus entregou o seu Filho na cruz para que eu, quando cresce, eu fosse feito filho dEle, e aí eu criei, e o que aconteceu? Ele se manifestou de forma salvadora na minha vida e na sua também, amém? Ou seja, eu respondi em fé, eu acreditei, é porque eu respondi em fé. Isso vale para qualquer coisa na nossa vida, isso vale para todas as áreas da minha e da sua vida. O que a gente faz é responder em fé, eu respondo àquilo que Ele fala. Ele fala, meu filho, eu tenho planos a seu respeito, e eu que sei que planos eu tenho a vosso respeito. Aí eu creio, e aí os planos dele se realizam. Ele fala que meu filho, eu providenciei saúde para você, e aí eu creio, e aí se manifesta na minha vida. Olha, eu tenho uma família para você, e eu creio, isso se manifesta na minha vida. Não tem nada que, se eu me expuser à palavra de Deus, isso não cause transformação na minha vida. Não existe. É impossível não haver transformação quando eu me exponho à palavra de Deus. É impossível. Você vai para casa, vai dormir com essa frase na cabeça. É impossível não haver transformação quando eu me exponho à palavra de Deus. O que eu preciso é me expor à palavra de Deus.
O que eu preciso é me colocar diante de Deus para dizer, Pai, e aí, o que é? O que eu preciso? Qual é a minha parte a fazer? A tua parte é crer, meu filho. A tua parte é acreditar, independente das circunstâncias. A tua parte é confiar, independente das circunstâncias. A tua parte é não dar ouvido a ninguém, só a mim, independente dos ruídos que estejam ao teu redor. Eu canto um aleluia mais alto que os ruídos. A gente não canta isso? Está muito ruído à sua volta, tem muita coisa, canta um aleluia. Tem muitas vozes ao teu redor, canta um aleluia. Mas canta um aleluia, sabe por quê? Porque quando você louva, você canta um aleluia, sabe o que você está dizendo? Eu creio naquilo que Deus tem para mim. Eu creio que Deus tem um plano para mim. Eu creio nos propósitos de Deus para mim. Eu creio que qualquer ruído aqui vai ser abafado pela presença do Senhor. Eu creio. Eu canto um aleluia. Então canta um aleluia. Canta um aleluia. E Deus quer esse posicionamento da gente, querido. Deus quer que a gente se posicione com Ele em fé. Você vai dormir com essa frase na cabeça. É impossível, ela vai aparecer mais aí. É impossível não haver transformação quando a gente se expõe à palavra de Deus. Todo aquele que se apresenta diante de Deus com o coração aberto, pronto para receber, como uma terra fértil, terra como seca, né? Que quando joga água, essa terra torna a vida, e essa terra vai ficar pronta para gerar a 100 por 1, querido. Esse é o meu coração, é o teu coração. A minha oração nessa noite é que essa palavra seja bem simples mesmo, mas que ela seja transformadora na sua vida, na medida da fé que você depositar, de que Deus é que está falando nessa noite, para mim e para você. Olha, é impossível não haver transformação quando nos expomos à palavra dele, de Deus. E aí tem duas coisas que eu queria colocar com vocês para pontuar. A primeira coisa é que Deus tem promessas, né? Se Deus tem promessas, quando eu prometo alguma coisa para alguém, eu fico muito feliz se você acreditar que eu vou cumprir a minha palavra. E eu vou ficar também muito triste se você não acreditar que eu vou cumprir a minha palavra. E não é diferente com Deus. Ele fica certamente muito, muito alegre quando a gente crê que Ele cumpre aquilo que Ele prometeu, e Ele sempre, sempre, sempre cumpre aquilo que Ele promete. E uma das promessas que Ele fez é a gente, por fé, sermos feitos o quê? Filhos de Deus, novas criaturas. Se tem um presente que eu e você recebemos quando nós cremos na palavra dele, é o presente do fato de sermos feitos o quê? Filhos de Deus. Olha o que a Bíblia fala. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos. Não importa o que a gente está passando, nós seremos glorificados. Não importam as situações, também seremos glorificados. Não importam as circunstâncias, seremos glorificados. Ora, você e eu, nós somos filhos. Não tem nada maior, nada melhor do que ser filho. E se somos filhos, somos também herdeiros. Então, se tem alguma coisa que a gente tem que ter, saber quem eu sou, é quem eu sou em Cristo. Eu sou filho de Deus. A Bíblia fala e repete, olha, que grande amor nos tem concedido o Pai. 1 João 3,1. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele fala assim, e de fato, é fato, de fato nós somos filhos de Deus. É essa posição que Deus quer que a gente tome. Imagina, você é embaixador de Cristo aqui. O embaixador numa outra terra, ele tem autoridade dada pelo reino que ele representa. Eu e você somos filhos, a gente pode falar em nome de Jesus e deve falar em nome dele, ele nos deu autoridade para isso. Se tem uma carteirada que você pode dar, é essa aqui, ó, filho de Deus, dá licença, deixa eu passar. O inferno não pode te parar. Por quê? Porque você é filho. Porque você tem alguém que é responsável por você, e você é responsabilidade de Deus. Eu e você somos. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, está no slide anterior. Nós somos herdeiros dele. Tudo que é dele, ele fala, tudo que é teu, o que é meu é teu, filho. Tudo que é meu é teu. Olha esse outro versículo em Gálatas. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que não és escravo. Diga, eu não sou escravo.
Eu sou filho e sou herdeiro. Olha que coisa, olha que declaração. Eu não sou escravo, eu sou filho e sou herdeiro. Eu não sou escravo, eu sou filho e sou herdeiro. Não sou escravo do medo, eu sou filho e sou herdeiro. Não sou escravo das circunstâncias, eu sou filho e sou herdeiro. Eu não sou escravo da doença, eu sou filho e sou herdeiro. É a nossa confissão de fé, é o que Deus deixou para a gente, Ele nos autoriza a dizer isso. Eu sou filho e sou herdeiro. Eu sou herdeiro de Deus, eu sou nova criatura, eu sou herança do Senhor. Ué, a herança do Senhor é meu filho, não é? Ah, os filhos são herança do Senhor, e você também não é filho de alguém? Você é herança de Deus, querido. Você é um tesouro. Você é um tesouro. Eu falo isso para minha esposa, amor, você é um tesouro. É uma realidade, você é um tesouro. Você é alguém que Deus preparou de forma muito minuciosa para estar nesse mundo, para representá-lo e para ter o Espírito dele em você, para você ter uma convivência diária com Ele, para você conversar diariamente. É o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo para falar com você, para você dar bom dia, boa tarde, boa noite. É o Espírito Santo que sabe o que vai no teu coração, na tua mente, sabe? É o Espírito Santo que consola você, que cuida de você, que anima você. É o Espírito Santo que é o Espírito de vida, que dá saúde para você. Você tem tudo isso, sabe por quê? Porque você é filho. Não abra mão de ser filho, sabe por quê? Ser filho não é nada mais, nada menos do que ter o próprio DNA de Deus, fazer parte da natureza de Deus. Ele deu isso de presente, é uma promessa, mas toda promessa, ela é obtida por fé. Você crê nisso? Você é filho? Você é herdeiro? Isso. Muito tempo atrás a gente cantava, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você sabe, né? Todas as coisas tomamos posse, é nossa herança. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não abra mão. Cante um aleluia mais alto que os ruídos. As circunstâncias estão te apertando. Cante um aleluia. Diga, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu não abro mão daquilo que o Senhor preparou para mim. É meu por direito, é meu por herança. Isso é um exercício de fé, mas não abra mão de fazer esse exercício de fé. Não saia da posição da qual Deus te colocou. Deus te colocou nessa posição para você reinar em vida, querido. Então, a primeira coisa que você tem é o fato de você, a promessa realizada na minha, na sua vida, de ser filho. Olha só que legal, eu sou filho. Sou filho. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, eu sou filho. Agora, surpresa, a pessoa que está do seu lado é filha também. Olha, eu costumo dizer sempre isso, me ame, porque a gente vai viver para sempre junto. Você vai passar a eternidade junto. Essa pessoa que está do seu lado vai passar a eternidade com você, ela é filha igual a você. Amém? Ela é filha igual a você, ela é amada igual a você, ela é querida igual a você, ela é cuidada da mesma forma que você. E qual a segunda? Olha só, por que a gente é filho? Porque a gente nasceu dele. A Bíblia fala aquele que, em João, deixa eu pegar aqui, João, só para a gente ler certinho, capítulo 4, você pode abrir aí comigo? Perdão, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. Mais para frente um pouquinho, Deus fala assim, que Deus é Espírito, importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Sabe por que eu e você podemos adorar em Espírito e em verdade? Porque nós nascemos dele, porque aquele que é Espírito é nascido do Espírito. Eu e você somos seres espirituais. A Bíblia fala também que o nosso espírito, aquele que se une ao Senhor, é um só espírito com Ele. Você está ligadinho com Ele. Por isso é que você o adora em espírito e em verdade, porque você é um espírito e você está ligado com o próprio espírito dele. Por isso que você pode chamá-lo de Pai, porque você foi gerado nele. Depois leia Efésios, capítulo 1. Sabe, a gente é filho de Deus porque a gente nasceu dele. Porque temos uma nova natureza. O pastor Hélio antecipou isso aqui hoje de manhã, falou um pouquinho disso. A gente tem Deus, Jesus não veio só para perdoar pecados.
Não é para isso que Jesus veio, só. Ele veio para dar uma nova natureza para a gente poder chamar Deus de Pai, para a gente poder ter o Espírito Santo em nós, para a gente andar com Ele, para a gente se comunicar, ter um relacionamento com Ele. Não é só para perdoar pecados, para a gente ter uma nova natureza, porque através dessa nova natureza é que a gente pode chamar Ele de Pai. Você nasceu dele, tá bom? Você nasceu de Deus, não deixa ninguém dizer o contrário, não deixa ninguém duvidar de que você é filho, porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Está lá em Romanos, no capítulo 8, o pastor Hélio também já deu esse dever de casa para a gente, ler Romanos 8, né? Está lá, eu acho que lá para o versículo 16, olha, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. E aí o segundo ponto, a gente recebe o quê? O Espírito dele, o Espírito Santo. Você é feito nova criatura, e depois de você é feito nova criatura, ou no mesmo instante, enfim, quando você é feito nova criatura, você recebe uma outra promessa, que é a promessa do Espírito Santo. Olha só, você não fica sozinho, você não fica largado, você recebe o Espírito Santo. Olha só o que está escrito em Efésios 1:3. Lembra que eu falei que toda promessa é recebida por? O Espírito Santo também é uma promessa. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o quê? Com o Santo Espírito da... Então, eu e você recebemos o Espírito Santo. Por que a gente recebe o Espírito Santo? É uma coisa que a gente tem, uma pessoa que a gente tem que conhecer muito bem. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, tá, querido? O Espírito Santo é o próprio Deus também. Em algum momento eu vou, não hoje, mas eu ainda vou falar sobre isso aqui. O Espírito Santo é Deus. A gente recebeu o Espírito Santo da promessa, justamente porque Jesus, ele fala, olha, eu vou, eu tenho que ir, e aí eu enviarei o outro Consolador. Ele tinha que ir para que você pudesse ser habitado pela própria pessoa de Deus, para andar com você todo dia. Você acordou com você hoje, sabe quem estava com você? O Espírito Santo. Você está vindo para cá, você veio acompanhado do Espírito Santo. Você vai para casa, vai dormir com o Espírito Santo. Não é só com a sua esposa ou com o seu marido, é com o Espírito Santo. Você vai acordar amanhã, você vai para o trabalho, vai para a escola, com o Espírito Santo. Sabe? E é impossível, olha, é impossível. Hoje a palavra impossível está aí aparecendo, né? Ser de Cristo e não ter o Espírito Santo, porque faz parte. É o pacote, sabe por quê? Porque quando Jesus fez, a gente foi refeito como nova criatura, a gente também recebeu a promessa da habitação do Espírito Santo, justamente para a gente não ficar sozinho, justamente para a gente espelhar o comportamento dele, justamente para a gente poder ser ensinado por ele. O Espírito Santo nos ensina. A Bíblia fala lá em Tito, né, que a graça se manifestou salvadora, mas ela também nos ensina, nos educa. E a gente tem toda a assistência do Espírito Santo. Eu não sei como orar, tem hora que está difícil demais, Wellington, eu não sei como orar, e a Bíblia fala que Ele nos assiste quando não sabemos nem orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só, a gente está muito bem assistido, querido, o próprio Deus, Ele não salvou a gente e deixou a gente, está salvo, agora eu vou ver outro. Não, está salvo e está comigo, está acompanhado, está guiado, está orientado, está assistido. Eu e você somos assistidos todos os dias, querido. Todos os dias. Olha só, eu já li esse pedaço, né? Que o que é nascido do Espírito é Espírito. Você e eu somos Espírito. Deus é Espírito. Importa que nós, os seus adoradores, o adoremos em Espírito e em verdade. Olha só o que Jesus fala aí. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para... Olha a promessa. O Espírito Santo não está hoje comigo, amanhã não vai estar. O Espírito Santo não está com você e amanhã não vai estar. Jesus falou que Ele vos mandaria outro Consolador que estaria conosco quanto tempo? Para sempre. A promessa de Cristo é que Ele estaria conosco para sempre. Todos os dias você tem a companhia dEle. Todos os dias. Por isso é que ele tem que ser muito bem entendido. O Espírito Santo não é uma coisa, não é um vento, não é uma força. O Espírito Santo é o próprio Deus, querido. É o próprio Deus. Essa palavra que ele fala ali, outro Consolador, é halos no grego, né?
Ele poderia usar héteros, que é de outro, mas com outra natureza, mas ele usa a palavra halos. Um exemplo que pode ser dado é, imagina que eu experimente uma maçã, ou você experimente uma maçã, e aí eu pergunto assim, você quer outra fruta? Aí você vai dizer, não, quero outra fruta, sim. Eu te dou uma laranja. Eu te dei outra fruta, mas outra fruta de outra natureza, de outra espécie. Então, você teve outra fruta. Isso é héteros, é diferente, de outra natureza. Mas, agora, a palavra halos, que é usada lá na Bíblia, no Novo Testamento, ali, outro, diz o seguinte, eu quero outro. Então, toma outra maçã, toma outra igual, outra de mesma natureza, outro que é semelhante. Então, quando a gente fala, eu pedirei a ele, eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro Consolador, é uma pessoa com a mesma natureza dele, uma pessoa semelhante, uma pessoa igual a ele. Por que isso? Porque você pede e você recebe a mesma coisa que eu recebo por fé, e eu recebo a mesma coisa que você recebe por fé, e cada um de nós pode receber a mesma pessoa, que é o Espírito Santo, por fé, que tem a natureza do Pai, a natureza de Jesus Cristo. Sabe por que Jesus teve que ir? Porque imagina hoje, eu estava lendo isso e eu achei tão interessante, porque imagina hoje, se Jesus não vai, tudo que os discípulos queriam é dizer assim, mestre, não vai embora não, fica aí com a gente. 3 anos, a gente se conheceu, e a gente viu tanta coisa acontecer, tanto milagre, não vai não. O natural é isso. Mas Jesus fala assim, mas eu tenho que ir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro Consolador. Imagina se Jesus não vai, e você hoje quisesse fazer alguma pergunta para Jesus, você ia ter que pegar um avião, ir lá para Israel, ia estar uma fila enorme para falar com ele, porque todo mundo ia querer fazer pergunta, né? Você não quer fazer perguntas para Jesus? Fala aí. Quantas vezes a gente ouve essa frase assim, o dia que eu chegar no céu, eu vou sentar um banquinho com Jesus e vou fazer 1000 perguntas para ele. Mas sabe o que ele fez? Ele falou, eu vou, e vou mandar o outro, semelhante a mim. Então, se você tem perguntas para fazer a Jesus, faça ao Espírito Santo. Faça ao Espírito Santo. Se Jesus não tivesse ido, eu teria uma fila enorme para enfrentar, para perguntar uma dúvida. Naquela época, imagina, as pessoas enfrentavam uma multidão para poder chegar a Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou a multidão para poder tocar só na orla das vestes dele. Maior dificuldade, outra turma lá teve que descer o cara lá do telhado. Maior dificuldade para falar com Jesus. Mas hoje a gente não tem fila, porque ele, o Espírito Santo, está com a gente todos os dias. Hoje você não precisa pedir senha. Por quê? Porque ele, o Espírito Santo, está com você a todo momento. Você tem dúvidas, gostaria de perguntar para Jesus? Pergunta, o Espírito Santo está aí para ser o teu ajudador, para ser o teu professor, para ser o teu mestre, para ser o teu guia. É ele, o Espírito Santo. É a pessoa que a gente tem que compreender, porque é ele que convive com a gente todo dia. Sem o Espírito Santo em nós, é o Espírito Santo que nos leva, que revela a palavra. O Espírito Santo que me fez crer nessa palavra, e a você também. O Espírito Santo que revela Jesus para a gente. O Espírito Santo que faz a gente adorar Jesus. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Jesus não fazia nada sem o Espírito Santo. Jesus dependia do Espírito Santo. Por que eu e você não vamos depender dele? O Espírito Santo é a pessoa mais importante da terra para a gente se relacionar, porque ele é o próprio Deus. Ele é a pessoa de Deus que a gente recebeu aqui para nos fazer companhia todo dia. Todo dia. É ele que, quando você está triste, eu também, a gente pode falar. E ele é o Consolador. É ele que abraça a gente. É o Espírito Santo que construiu a gente. Foi ele que construiu a gente. Tem uma passagem de Jó lá que ele fala assim, que o Espírito Santo me formou e soprou nas minhas narinas. O Espírito Santo estava. Ele construiu você. Ele criou você, gerou você. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus ligado a você. É Deus em você todo dia. Você tem a presença de Deus. Você, antigamente, na velha aliança, o pessoal levava a arca do concerto e levava aquilo ali, simbolizava, né? Levava a presença de Deus. E aquilo ali é o que garantia a vitória daquele povo lá nas batalhas. Eu e você temos a presença de Deus. Você entende que eu e você temos a garantia de vitória nas nossas batalhas? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vivificará os nossos corpos mortais. O Espírito Santo de Deus é quem abre os nossos olhos, nos dá entendimento. A unção do Santo está sobre você, sobre nós, e já não há necessidade de que ninguém nos ensine, porque o próprio Espírito nos ensina. Você entende que se você não sabe orar, o Espírito nos assiste. Quando a gente não sabe como pedir, como orar,
Você entende que Ele fez uma obra completa, Ele nos retirou, Ele nos livrou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino e nos deixou aqui e está acompanhando a gente todos os dias. Todos os dias. Você vai amanhã para o trabalho, você vai muito bem acompanhado. Você vai trabalhar muito bem acompanhado. Muito bem acompanhado. Então, não há como ser cheio do Espírito Santo e não ser transformado. Por isso a Bíblia fala, olha, enchei-vos do Espírito. É essa pessoa que a gente tem que buscar todo dia, porque eu e você fomos feitos novas criaturas, recebemos a promessa do Espírito Santo. E o que eu tenho que fazer a partir de hoje, Wellington? Buscar o Espírito Santo todo dia. Falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. É para ser reverenciado. É a presença de Deus em mim e em você todo dia. Não tem como andar com Deus e não ser transformado. Não há como ser guiado pelo Espírito Santo e não ser transformado. E ser transformado é ser feito uma nova pessoa. É todo dia, é melhorar, é de glória em glória, glória em glória, glória em glória, até ser dia perfeito. Todo dia. Amém? Você está comigo aí? Isso. Então, olha só, nós já fomos equipados com tudo que é necessário para viver uma vida plena. Eu e você, gente, a gente tem tudo já. Você não precisa de mais nada. Você pode fazer uma lista de coisas que você precisa? Mas, na verdade, a gente tem o Espírito Santo. E Ele vai se responsabilizar por prover todas as coisas que a gente precisa. Então, a gente não precisa ficar buscando mais nada. Na verdade, o que eu tenho que buscar é um relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho 2 filhos, a Júlia e o Wellington. Eles são minha responsabilidade. Eles são minha responsabilidade. Eles não sabem quanto vai ser a conta de luz, quanto vai ser a conta de água. Eles não têm que ter essa preocupação, sabe por quê? E nem tem, porque eles têm pai. Tem pai e tem mãe. Amanhã, eles só sabem que eles vão almoçar, jantar, tomar café, eles só sabem disso. Eles têm a tranquilidade. Sabe por quê? Porque eles têm pais. Eu e você temos um pai, querido. Eu e você temos um pai. Você e eu somos responsabilidade dele. Quando a gente se submete à palavra dele. Quando a gente se expõe à palavra dele. Quando a gente se abre à palavra dele e fala, pai, é contigo, eu dependo de você, dependo da tua presença. Então, a gente já foi equipado com tudo que é necessário. É Ele que vai ajudar a mim e a você a tomar as decisões certas, mas eu tenho que ouvir. Olha, temos o Espírito Santo. Você pode dizer isso para mim, comigo? Eu tenho o Espírito Santo. Ele é uma promessa, é uma pessoa, Ele é Deus, e Ele mora em mim. Aleluia. Está vendo? Você tem o Espírito Santo. Agora eu tenho que cultivar todo dia esse relacionamento com o Espírito Santo. Quinta-feira passada, não sei quem esteve aqui, mas a palavra me abençoou demais na quinta-feira. Falou do cego de Jericó e ele falou com Jesus Cristo assim, Jesus falou, o que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. E a palavra foi sobre isso. A gente às vezes pede menos, que a gente leu também sobre Jacó. Jacó queria e recebeu inúmeras promessas grandiosas. E aí, no final das contas, parece que ele estava com o ouvido fechado, porque ele falou, eu quero só uma roupinha e um pão, e se eu chegar em casa, você vai ser o meu Deus. Se. Acho que ele não ouviu a promessa que Deus tinha feito para ele. Querido, eu e você temos uma aliança com maiores e melhores promessas. Eu e você somos portadores de uma aliança com maiores promessas. Eu e você temos o Espírito Santo da promessa em nós e sobre nós. Eu e você temos uma coisa que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, uma geração santa, eleita, sacerdócio. Eu e você, a gente não precisa pedir mais nada. A única coisa que eu preciso desejar é andar com Deus. A única coisa que eu preciso desejar é andar e me relacionar com o Espírito Santo todos os dias. Porque Ele é que vai dizer, Wellington, pode seguir. Não, para um pouquinho, dobra para a esquerda, dobra para a direita. É Ele, eu só preciso depender dEle. Eu não preciso buscar bênçãos, sabe por quê? Porque se eu estou andando com Ele, as bênçãos me seguem, me alcançam, te seguem, te alcançam, amém? Olha, essa visão de eternidade é tudo que a gente precisa ter. As coisas ficam pequenas quando a gente olha para a eternidade, querido. As coisas ficam menores se a gente tem o foco na eternidade. Qualquer coisa que apareça do meu lado é pequena. Eu queria abrir a Bíblia para você, para terminar aqui. Agora, creia, Deus está nos chamando para crer na palavra dEle.
Vou voltar aqui para deixar aquela frase para você dormir com ela na cabeça aqui. Opa. Isso. A gente ontem foi dia das crianças, né? Tudo isso que você tem, querido, vou te dizer um negócio. Atos capítulo 4, perdão, capítulo 2, desculpe. Versículo 38, quando Pedro estava pregando, o pessoal perguntou, e aí, o que faremos? E respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados. E recebereis o dom, que presente que é, o dom do Espírito Santo. Aí versículo 39, para guardar no seu coração também. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu queria chamar a atenção minha, de todos nós, que isso que eu e você ouvimos aqui do Espírito Santo, de que Ele é uma promessa, Ele é habitação em nós, Ele nos garante tudo que a gente precisa, é para nós e é para os nossos filhos também. Sabe, ontem foi o dia das crianças, então eu queria convidar você a ser intencional também com seus filhos. Como assim intencional? Para conversar com Deus, sabendo o que você está provocando ali, plantando. Porque aquilo que você tem, que Deus tem preparado para você, é para o seu filho também. É para você e para a sua família. Para você que está perto, para aqueles que estão perto, mas para quem está longe também. Deus tem muito mais. Ele me salvou e Ele te salvou, é porque Ele nos ama e para a gente ser salvo, e para a gente ter a plenitude de vida com Ele. Mas é para que outros também, através de mim e de você, também tenham essa plenitude de vida. Isso começa dentro da tua casa, sabe? Deus te chamou para que você e sua casa, benditas sejam todas as famílias da terra, para que a tua família seja bendita e ela é bendita. Para que o teu filho também experimente isso daí, de ter o Espírito Santo. O teu filho experimente aquilo que você tem experimentado e foi chamado para experimentar, entende? Seja intencional com seus filhos. Seja intencional, apresente o Espírito Santo para os seus filhos. Apresente o Espírito Santo como uma pessoa com quem ele pode e deve se relacionar. E aí você treina isso com ele, chamando ele para conversar com o Espírito Santo junto com você. Chamando ele para adorar o Espírito Santo, adorar a Deus junto com você. Chamando ele para experimentar, falar em línguas, em outras línguas. Dom de línguas, junto com você. Wellington, ainda não tenho dom de línguas. Tem sim, você tem o Espírito Santo. Está tudo dentro de você. Você tem tudo que você precisa. Você já tem o Espírito Santo. Você tem aí dentro. Agora você abre a boca e fala por fé, porque Ele já derramou. O profeta Joel, ele disse que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Só que ele não termina aí, ele falou, os vossos filhos profetizarão. Começa a declarar, meu filho é profeta, minha filha profetiza. Começa a declarar também sobre a vida do seu filho. Começa a declarar sobre a tua própria vida. Olha, eu tenho o Espírito Santo, então eu quero viver plenitude de vida que só o Espírito Santo me proporciona. Não quero só mais um dia. Eu quero mais um dia com o Espírito Santo. Não quero mais uma hora, eu quero mais uma hora com o Espírito Santo. Eu não quero mais um momento, eu quero mais um momento com o Espírito Santo. Entendendo que o Espírito Santo é Deus. Entendendo que o Espírito Santo é a palavra viva que mora dentro de mim e de você. Essa palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração, essa aí que você tem recebido. Começa a ser intencional naquilo que você tem falado, porque aquilo que você fala e gera vida, gera bênçãos. Começa a decretar, porque você é filho, então você é herdeiro e você também representa Deus aqui. Então comece a ser intencional naquilo que você fala. A gente tem muitos ruídos em torno de nós aqui, nós temos muito ruído, tem muito ruído no nosso dia a dia. É muito fácil a gente dar alguma notícia, falar alguma coisa, e a gente não vai ouvir lá do lado de fora alguma coisa boa.
Se você disser que está com uma dor de cabeça, alguém vai te condenar à morte já. Ih, rapaz, eu conheço uma pessoa que também tinha uma dor assim. Ih, Jesus tem vida para você. Jesus tem vida. Você tem o Espírito Santo em você, sabe o que é? Ele é espírito de vida. Espírito de vida. Espírito Santo é espírito de vida. Declare isso sobre a tua vida. Declare isso sobre a tua casa. Declare sobre o teu filho, porque essa promessa é para você, mas é também para os seus filhos. É para a tua casa. É para quem hoje está aí com você, está perto, mas é para quem está longe também. Para todos quantos Deus quer chamar. E Deus conta comigo e com você. Deus conta comigo e com você, porque Ele é o Pai que fez muitos filhos e colocou os filhos para representá-lo. Deus está chamando a gente para crer. Sabe por quê? Porque é impossível não haver transformação quando nos expomos à palavra de Deus. Qualquer um que se expõe a essa palavra, qualquer um que se aproxima dele crendo que Ele existe, Ele é galardoador daquele que se aproxima, essa pessoa é transformada. Eu fui transformado e tenho sido transformado. Você também tem tido essa experiência? Glória a Deus. Deus quer mais. A gente às vezes fala assim, eu quero mais de Deus, não está errado. Mas é para dizer assim, Deus, o que você quer mais de mim? Quanto você quer mais de mim? O quanto você quer mais de mim? Para a gente se doar para Deus e deixar Ele guiar os nossos passos, nos orientar. Essa é a pessoa que mais chama. Ninguém quer mais o seu bem do que o próprio Espírito Santo, que o próprio Deus. Amém? Você pode se colocar de pé, querido? Aleluia. Essa promessa é para você e é para sua casa, tá? O Espírito Santo é uma promessa para você e para a tua casa. O Espírito Santo, Ele quer fazer morada, Ele quer todos os dias experimentar, conversar com você, conversar com seus filhos. O Espírito Santo. Uma vez eu aprendi com um pastor amigo meu, que ele estava com um problema até com uma questão lá, ele com a esposa, e ele falou que foi o que ele recebeu na hora, e falou, vamos conversar com Deus aqui, nós três, nós dois, eu, você e o Espírito Santo. E aí ele disse que ela ficou assim, olhando para ele botou uma cadeira e falou assim, vamos falar. E aí ele começou a falar dela, como se fosse uma pessoa ali, e é uma pessoa que estava ali, não é como se fosse, Deus estava ali. Falou, olha só, pai, é o seguinte, está acontecendo isso, e ela isso, e ela aquilo. Aí ela ficou olhando para ele e falou assim, mas peraí, eu estou falando. E Deus foi o psicólogo deles naquele momento. Deus foi aquela pessoa que tratou deles. E aí ele acabou de falar. Aí falou assim, agora fala você, conversa com ele. E ela ficou assim, ela começou a falar, não, mas ele também. E daqui a pouco estavam os dois conversando com Deus para resolver seu problema. No final estava resolvido, sabe? Porque eles perceberam que estava ali Deus no meio deles. No final houve perdão. No final houve abraço. No final houve solução. Porque eles entenderam, os dois, que Deus estava ali. Não tem nada mais importante do que a presença de Deus. Tudo diante da presença de Deus fica pequeno. Qualquer ferida que eu tenha diante da presença dEle fica pequeno. Não tem como eu não amar você. Não tem como eu não te perdoar. Não tem como eu não andar com você. Por quê? Porque eu quero andar com Deus. E se andar com Deus é a coisa mais importante do mundo, cara, então está perdoado. Então deixa isso para lá. Então eu não vou exigir nada. Não precisa me pedir desculpa não, está perdoado. Porque eu quero andar com Deus, porque eu não abro mão de andar com Deus, porque eu não abro mão da presença do Espírito Santo, porque eu não abro mão da comunhão com o Espírito Santo. Tudo isso é mais importante, isso é mais importante do que qualquer coisa. Isso é mais importante, andar com Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. O Espírito Santo é importante para mim. O Espírito Santo é tudo para mim.
Se Ele é tudo para mim, eu quero para minha casa, quero para os meus filhos. Você também? Amém? Então vamos orar. Espírito Santo, eu te agradeço por essa noite, pela tua palavra, pelo teu mover aqui. Espírito Santo, eu peço a tua orientação todos os dias para cada um de nós. Nós queremos andar guiados pela tua presença, orientados por ti. Nós queremos andar debaixo da tua palavra. Nós te amamos, nós te amamos. Nós declaramos sobre as nossas casas a tua presença. A nossa casa é tua casa, a nossa vida é tua, tudo que temos é teu. Nós entregamos tudo que temos por causa da tua presença. A tua presença é o nosso prazer, a tua presença é o nosso valor, a tua presença é o que nos sustenta, a tua presença é o que nos mantém de pé, é a tua presença que nos traz cura, a tua presença que nos traz alegria, a tua presença que nos dá vitória, a tua presença que nos dá esperança, a tua presença que nos dá vida e vida em abundância. Espírito Santo, vem sobre nós, em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado pela tua habitação. Obrigado pela tua habitação. Nos dás todo dia consciência da tua presença em nós e conosco e sobre nós. Todo dia o que nós queremos é consciência. Sobre nossos filhos nós declaramos a tua presença, a tua palavra, porque isso aí é um presente para nós e para os nossos filhos também. Para nós e para os nossos filhos, nós declaramos sobre a nossa casa a tua presença. Nossos filhos profetizarão. Nossos filhos profetizarão. Nossos filhos são eleitos, herança do Senhor. Nossos filhos são preciosos para ti. Obrigado, Pai, pelos nossos filhos. Obrigado pela nossa casa, obrigado pelas tuas promessas. Nós te agradecemos, nós te exaltamos. Obrigado pela nossa saúde. Declaro saúde. Toda enfermidade eu te repreendo em nome de Jesus. Como igreja aqui, nós concordamos e nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Você não tem direito sobre o corpo de Cristo, e aqui é o corpo de Cristo. Você não tem direito sobre aqueles que são filhos de Deus. Nós te repreendemos, declaramos saúde perfeito, por causa da tua habitação, Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia.